Certo, então hoje a gente vai começar a falar sobre o tópico de otimização e o primeiro método que a gente vai aprender hoje é chamado de o método dos mínimos quadrados. Então, método dos mínimos quadrados. Qual que é a ideia por trás desse método? A ideia inicial é a seguinte, encontrar a equação da reta, que melhor se aproxima, é isso mesmo, que melhor se aproxima de uma dada lista de pontos. Então, geometricamente, a gente tem algo mais ou menos assim. Você tem lá o seu plano cartesiano e você tem uma lista de pontos nesse plano. Então, imagine que você tem uma certa lista de pontos no plano, tá? Esses pontos eles têm suas coordenadas x respectivas, então x1, x2, x3, aí x4, x5, x6, eu vou colocar xn-1 e o último vai ser o xn, tá? Então eu tenho aí n pontos, então n pontos no plano. E você quer encontrar a equação da reta, deixa eu mudar a cor aqui, quer encontrar a equação da reta que melhor se aproxima desta lista de pontos. Bom, se os pontos não estiverem todos em cima de uma reta, então essa reta não vai passar por todos esses pontos, tá? Você quer encontrar uma reta que se aproxima ali o máximo possível desta lista de pontos. Por exemplo, esta reta aqui é um exemplo de uma reta que não se aproxima o melhor possível, digamos assim, daquela lista de pontos. Então, eu quero encontrar a equação desta reta aqui. Essa é a melhor reta, tá? Melhor reta. A equação dela tem esse formato aqui. R igual a AX mais B. Ou de maneira mais geral, já vou generalizar aqui, A0 mais A1x. Aí A0 e A1 são constantes, né, que você vai ter que encontrar, de modo que esta reta, de fato, seja a reta que melhor se aproxima desta dada lista de pontos. E como que você encontra esses coeficientes A0 e A1? Bom, você vai ter que impor uma série de restrições em cima desta construção aí. E estas restrições elas aparecem da seguinte forma. Bom, se você olha para a reta e olha para os pontos, você consegue fazer o seguinte. Deixa eu mudar a cor aqui mais uma vez. Você consegue calcular a distância deste ponto para a reta, tá? Aí você obtém, digamos, uma distância aqui, uma distância que eu vou chamar de D1, então D1. Você consegue calcular a distância deste ponto para a reta também, e você obtém uma distância que você chama de D2, uma distância aqui D3, em geral uma distância dn. Aí você vai fazer o seguinte, você vai definir uma função erro. Então isso aqui é função erro. E como é que vai ser essa função erro? Então você vai pegar d1 ao quadrado mais d2 ao quadrado mais dn ao quadrado. Então esta é a função erro. Aí por que eu coloquei todo mundo ao quadrado? Bom, porque quando o erro é igual a zero, olha só, quando o erro é igual a zero, aí você nota que a única solução para essa equação aqui igual a zero é a seguinte. Quando d1 é igual a zero, d2 é igual a zero, até dn igual a zero. Então, o erro só é zero se todas essas distâncias aqui forem iguais a zero. Mas se todas essas distâncias forem iguais a zero, significa que todos esses pontos estão em cima da reta. Então, tomar o erro usando esta expressão aqui, esta expressão, faz sentido. Então, o que a gente vai fazer agora é, deixa eu apagar tudo isso, o que a gente vai fazer agora é minimizar esta função erro. Vou
Deixa eu ver se eu consigo descer um pouquinho a tela. Então, agora a gente vai... Então, vamos minimizar esta função. Função erro. Bom, mas para minimizar uma função, para calcular os pontos de mínimo de uma função, eu preciso calcular as derivadas dessa função com relação a alguma determinada variável. Mas quem são as variáveis dessa função erro? Eu ainda não sei. Bom, mas será que eu não sei? Bom, eu sei que a reta, ela tem a seguinte equação: R igual a 0 mais A1x. Estes pontos, eu não coloquei a coordenada y desses pontos, mas eles têm coordenadas, os pontos são aí, x1, y1, x2, y2, até xn, yn. Estas são as coordenadas dos pontos. Então, por exemplo, este ponto aqui tem coordenada x1, y1. E este ponto aqui, olha, este ponto está na reta e tem a mesma coordenada x aqui do ponto x1, y1. Então, eu sei calcular essa distância d1. d1 vai ser igual a... Então, as coordenadas desse ponto são x1, porque ele tem a mesma coordenada x deste ponto aqui, e r de x1. Agora eu preciso calcular a distância entre esse ponto e esse ponto. Isso é que vai ser este número d1 aqui. Aí, se você lembra, a distância entre dois pontos a gente calcula usando a regrinha de Pitágoras. Então, d1 vai ser a distância entre os pontos x1, y1 e x1, r1 de x1. R de x1. Então, vai ser a coordenada x desse ponto, então x1 menos a coordenada x desse ponto, que é x1 também, ao quadrado, mais a coordenada y desse ponto, que é y1, menos a coordenada y desse ponto, menos r de x1 ao quadrado. Aí está. Bom, mas tudo isso se simplifica para o seguinte: tudo isso se transforma em simplesmente módulo de y1 menos r de x1. Afinal, você está só calculando o comprimento desse segmento vertical. Não precisava nem ter feito aquela conta toda. Qual é o comprimento deste segmento vertical aqui? Deste segmento vertical? Bom, é a diferença entre a coordenada y desse ponto e a coordenada y deste ponto aqui. Então, d2 vai ser igual ao módulo de y2 menos a r de x2. E, em geral, o dn, né, vai ser a diferença entre a coordenada y desse ponto e a coordenada y desse ponto aqui, que é módulo de yn menos r de xn. Tá, então a gente só vai substituir todos esses valores desses di's lá na equação do erro, aqui nesta equação do erro, e a gente vai obter o seguinte. Então, substituindo os di's que a gente acabou de calcular na equação de E, que é o erro, a gente obtém o seguinte. E é igual a y1 menos r de x1 ao quadrado. Eu não vou colocar módulo agora porque eu estou elevando ao quadrado, então mesmo que isso aqui fosse negativo, ao quadrado ficaria positivo, então eu vou tirar o módulo dali, mais y2 menos r de x2 ao quadrado, mais yn menos r de xn ao quadrado também. Bom, mas a gente tem a equação da reta. Então eu vou substituir a equação da reta aí. Antes disso eu vou escrever esta equação enorme de maneira mais simples assim. Eu coloco i, tá, i variando de 1 até n de yi menos r de xi ao quadrado. Pronto. Agora está mais simples. Agora sim eu vou substituir a equação de r aqui. Então soma para i variando de 1 até n, yi
menos, aí fica A0 mais A1xi. Ou seja, estou calculando a função R no ponto xi. E a função R é dada por essa expressão aqui. Então, a gente obtém agora esta nova expressão aí. Certo. E agora? Acho que terminamos. Terminamos. Agora a gente sabe exatamente quem são, né, as variáveis aí da função E. Bom, a função E depende só de A0 e A1, porque os yi's e os x's são dados. A única coisa que tem aqui nesta soma que a gente não conhece são os números A0 e A1. Só esses dois valores aí. Então, isso mostra que E depende apenas de A0 e A1. Isto é, E é uma função de A0 e A1. E, como eu disse antes, a gente precisa minimizar essa função, né? E como que a gente minimiza essa função? A gente vai derivar a função E com relação a 0, vai igualar a 0 e vai derivar a função E com relação a A1 e vai igualar a 0 também. Lembra, E é dado por uma soma, e a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, vamos começar com esta derivada aqui. Então, derivada parcial da função erro com relação à variável A0 é igual a derivada parcial com relação a A0 daquela soma enorme. Então, soma i variando de 1 até n, yi menos aí A0 mais A1xi ao quadrado. Agora, como eu disse antes, a derivada de uma soma é a soma das derivadas, então somatório, derivada parcial com relação a A0, aí yi menos A0 mais A1xi, tudo isso ao quadrado. Bom, eu estou derivando com relação à variável A0, então, para esta derivada, isso aqui é constante, isso aqui é constante, isso aqui é constante. A única coisa que não é constante aqui é isso. E lembra, derivada de A0 com relação a A0 é igual a 1. Se isso estiver causando algum tipo de confusão, basta trocar o nome de A0. Chama A0 de x. Derivada de x com relação a x, 1. Tá, então, voltando. Aqui eu tenho que derivar esta expressão que está elevada ao quadrado, então eu preciso usar a regra da cadeia, então eu começo fazendo assim, isso é a soma de a derivada da função de fora, a função de fora aqui é a função ao quadrado, então 2 vezes, agora eu coloco o que tem dentro ali, menos, repito, né, o que tem dentro, mais A1xi, certo? Vezes agora a derivada da função de dentro. A função de dentro é o que tem dentro desse par de colchetes aí. E como eu disse, isso aqui é constante, isso aqui é constante, isso aqui é constante, então sobra apenas menos A0. O menos ele vem daqui, tá? Opa, menos A0 não, menos 1. Menos 1. Certo. E agora eu tenho que fazer isso ser igual a 0. Tá, isso implica que 0 é igual a... Lembra, a gente está tentando resolver essas duas equações. Então, primeiro eu calculei a derivada parcial de E com relação à variável A0, igualei a 0, agora eu vou dar uma simplificada aí nessa equação. Bom, como isso aqui está igualando 0, eu posso dividir por 2 dos dois lados. Então, esse cara desaparece. Eu acho que eu posso também... Vamos fazer com calma. Então, isso é soma. Eu já vou dividir por 2 dos dois lados. De menos yi. Estou esquecendo aqui dos limites, né, da soma. Então, i variando de 1 até n. Então, menos yi mais a 0
mais A1 xi. Tá, então eu já multipliquei todo mundo aqui dentro por menos 1 e obtive essa expressão aí. Bom, então isso aqui eu posso quebrar em 3 somas, então isso é soma, para ir variando de 1 até n, de menos, eu posso fazer mais ainda, posso fazer assim, menos soma de y, para ir variando de 1 até n, mais soma de A0 para ir variando de 1 até n, mais soma de A1 xi para ir variando de 1 até n. Agora, se a gente olha para esse termo aqui, a gente está somando em i, só que não tem aqui nenhuma parcela com este termo. A0 é constante, então eu posso tirar A0 aqui desse somatório, e daí o que sobra é só o seguinte: A0 soma de 1 para ir variando de 1 até n. Bom, mas se eu somo 1 n vezes, o que aparece é simplesmente o número n. E aqui a mesma coisa, eu vou tirar esse A1 do somatório, ele vem para cá, e daí a gente fica com o seguinte: ele fica com A1 somatório de xi para ir variando de 1 até n. Tá, então tudo isso é igual a zero. Tudo isso é igual a zero. Agora eu vou só passar algumas parcelas para o lado esquerdo da desigualdade. Então eu vou passar isso aqui para lá. E daí a gente fica com o seguinte. Então vou mudar de tela agora. Então lembrem, a gente vai ficar com o seguinte. Então, A0, n, mais A1, soma de xi, para ir variando de 1 até n. Tudo isso igual a soma de yi, para ir variando de 1 até n. Então, isso aqui é a primeira equação, tá? Primeira equação que a gente obteve resolvendo aquela primeira derivada parcial igual a zero. Agora a gente vai resolver a segunda derivada parcial, que é a derivada parcial de e com relação a A1 igual a zero. Então, isso aqui é a mesma coisa que o seguinte: derivada parcial com relação a A1 deste somatório aqui. Então, yi menos aí A0 mais A1 xi ao quadrado para ir variando de 1 até n. Então, isso aqui de novo é a expressão do erro, tá? Só que agora eu estou derivando com relação a A1. Então, neste termo aqui, isso é constante, isso é constante, isso é constante. A única coisa que não é constante é esta variável aqui, A1. Para esta derivada parcial, é claro. Tá. Então, mais uma vez, igual a zero. Mais uma vez, derivada de uma soma, soma das derivadas. Então, isso é soma para ir variando de 1 até n. Derivada parcial com relação a 1 deste termo aí, yi menos A0 mais A1 xi ao quadrado, tudo isso igual a zero. Certo. Agora a gente precisa derivar. De novo, eu estou derivando uma expressão que está ao quadrado, então primeiro eu derivo a função ao quadrado. Então isso aqui se transforma no seguinte: somatório de duas vezes, para ir variando de 1 até n, duas vezes, aí eu repito que tem dentro do colchete, menos A0 mais A1 xi, vezes, agora a derivada do que tem aqui dentro. Bom, isso é constante, dá zero, isso é constante, dá zero. Aqui eu tenho A1 multiplicando por xi, estou derivando com relação a A1, então isso é constante, vai sobrar só menos xi, por causa desse menos aqui. Tudo isso, claro, igual a zero. Agora eu posso dividir por 2 dos dois lados, então esse 2 aqui desaparece. Daí sobra o seguinte, porque o 2 está multiplicando todas as parcelas dessa soma aqui. Então eu posso dividir dos dois lados, aqui não muda nada. Agora eu vou quebrar isso em 3 somatórios. Então, somatório, para ir variando de 1 até n, o menos vem para cá, né? yi, xi, aí mais, porque menos com menos é mais,
mais aí somatório, eu já vou tirar o A0 porque ele é constante, somatório de xi, né, porque eu multiplico isso por isso dá xi, para i variando de 1 até n, mais, vai ser A1 de novo, agora A1, né, que vai sair do somatório, de xi vezes xi, que dá xi ao quadrado. Xi ao quadrado. Xi ao quadrado, aí todo mundo igual a 0. Mais uma vez, i variando de 1 até n. Agora eu vou só passar esse cara lá para o outro lado e daí a gente vai obter esta equação aqui. A0, soma de xi, i variando de 1 até n, mais A1, soma de xi ao quadrado, para i variando de 1 até n, igual a soma de yi, xi, para i variando de 1 até n. E esta daqui é a segunda equação. Bom, mas o que a gente tem de fato? A gente tem duas equações, aqui está a primeira e aqui está a segunda, e tem duas incógnitas, A0, A1, A0, A1. E daí a gente pode montar o seguinte sistema linear. Então, obtemos assim o seguinte sistema linear. Então, sistemas lineares aparecem aqui do início ao fim do curso. Então, obtemos assim o seguinte sistema linear. Então, A0 vezes n mais A1 soma das coordenadas x igual a soma das coordenadas y. Aí A0 soma das coordenadas x. Então isso aqui é a primeira equação, essa é a segunda equação que a gente obteve. Mais A1, aí soma das coordenadas x ao quadrado. Então, para i variando de 0, de 1 até n. Aí aqui eu tenho yi vezes xi, para i variando de 1 até n. Que em forma matricial assume o seguinte formato, que em formato matricial é o seguinte sistema. Então, n, né? Aí, soma das coordenadas x. Então, soma das coordenadas x. Soma das coordenadas x. Soma das coordenadas x ao quadrado. Aí, os coeficientes são A0 e A1. Então, A0, A1 igual a os termos independentes. Soma das coordenadas y. Depois, soma das coordenadas y multiplicando as coordenadas x respectivas. Então, yi, xi. Mais uma vez, para i variando de 1 até n. E daí, para encontrar a equação da reta, você só tem que resolver este sistema linear. E os coeficientes da melhor reta são as soluções desse sistema. Então aqui você vai encontrar, quando você resolver esse sistema linear, você vai encontrar A0 e A1, daí você só pega A0 e A1 e monta a equação da reta. Então essa daqui é a reta que melhor se aproxima daquela lista de n pontos, onde A0 e A1 são dados aí pela solução deste sistema linear.